Iago, está sem som. Só um momento. Olha, tem aqui. A caixinha tá ligada? Você estou já aqui. Pessoal, gente. Eu estava me escutando isso tudo lá. Para que também tem áudio. Onde? Na tela. Na tela do YouTube. Negócio, está certo? Está escrito. Será que não é o som aqui? Não é problema nosso, mas a gente não teria parado, não. É problema nosso. Mas no notebook está saindo? Eu estou triste, já com esse negócio do mapa. Mas se você colocar no notebook. Você tentou colocar no notebook o som? Tenta na caixinha de som. O som do notebook não está abaixo? Não, existe. A caixinha está funcionando. Mas será que ela não está transmitindo o som daí? Eu acho que ela não está transmitindo. Eu acho que ela só consegue pegar de um lugar só, não é? Tipo, tá pegando do Zoom e não tá pegando do YouTube. Então... Legal, a gente passava o dedo muito bem. Deixando atualizar os movimentos sem ideia. Vou passar no. Eu acho que ele só pega de fora.
Era a mulher que estava dormindo. Ele fez tantas sonhos, não. Não, saiu do Zoom, não do YouTube. Mas só saiu do Zoom. Sim, mas só do Zoom. Para mim faz sentido, porque eu acho que ela não vai conectar duas coisas ao mesmo tempo, com a mesma caixinha. Eu nunca consegui conectar duas coisas na mesma coisa. Eu tenho que ligar uma, ou eu tenho que ligar a outra. Ligar o Zoom e ver se a caixinha conecta no YouTube. É só avisar que vai cair para alguns segundos. Eu acho que ela conecta uma coisa só. Então, isso, esse programa e ações participativas. E enquadra o quadro. Quando a gente envolve toda a comunidade, a gente faz parceiras que podem ter a sociedade civil, as organizações da associação, cooperativa, né? E todos os nossos seria também parceria feita das situações que nós desenvolvemos. Bom, então, sabendo, entendendo o que é a nossa função, então, como que eles vão ver alguma coisa? Vai ficar olhando para a cara de vocês? Eles têm que olhar lá. Eles têm que olhar lá. Não, mas eles estão vendo. Estão vendo. Como que eles estão vendo? Quem está no Zoom está vendo eu aqui. Não, está vendo a gente, está vendo você. Você tem certeza? Estou vendo a gente. aí, você está tampando a tela. Habitação, né? Toda a conectividade. Eu pergunto se você vai falar.
Pensei que se quiser ficar para lá, vai chamar. Vídeo. Quer que eu vou para lá? Eu vou. Como é que tá lá? Como é que tá lá? Tem pouca gente. O pessoal fica muito mais alto. Quer que eu fique lá dentro? Ah, esqueci o nome dele. Qual você acha que é? Thiago. Quer que eu vou para esse lado e ficar mais fácil? Não. Saúde, a segurança alimentar, a infraestrutura no campo, a produção de nutrição e o consumo É legal pegar sustentável, o empreendimento, né, empreendedorismo, a Vai pegar a Thalita ali atrás. e o hábito mais sustentável. mais um Bom, para isso, aí. a gente precisa de ter os nossos Depois que eu vejo que atacar, as nossas, Aí aparece a Thalita. todo esse elo aí, esses nossos parceiros, elo da comunidade, para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos, fortalecer os municípios, né, através da inovação, da integração, da meritocracia e da transparência. E assim, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ele é um dos mecanismos que nós usamos como aí nossos elos parceiros para desenvolvimento do nosso trabalho. O Conselho Municipal nada mais é que um fórum permanente de debate de interesse local. Ele busca ampliar todas as discussões aí, né, e as ações também, para que a gente consiga ampliar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável. Ele pode ser consultivo ou deliberativo. Na maioria das vezes, os conselhos rurais, eles são consultivos. Mas para a gente saber que o nosso é consultivo ou deliberativo, é importante que a gente a lei de criação do nosso conselho. Ele está como consultivo. Na lei conselho ele é deliberativo. Nós precisamos alterar essa lei de criação para obedecer o que rege a lei orgânica. Mas o que seria, né, se tratando de consultivo e deliberativo? O que seria isso? Né? O que faz um e o que faz outro? extrema poderá passar ignorada 20 vezes pelas mudanças climáticas e viveu em invernos muito secos também. Very dry.
Em 24 horas caíram 130 milímetros de chuva. 30 milímetros já seriam suficientes para provocar uma enchente. E as previsões não prometem nada de bom. Novo alerta vermelho foi emitido para hoje na região da Emília-Romanha, com possibilidade de tempestades, enchentes e deslizamentos. Eita, nós, que sufoco. Já tem Brasil. E como que eles podem estar trabalhando justamente aí? Tá? Bom, Tá devagarinho, né? que a gente possa a nossa aquisição como, né? Tirando ainda os registrada a menor temperatura. nada mais Esse frio, sem vento, sem nuvem, só esse céu. Estamos com a formação de geada, não tem jeito não. A alta pressão que trouxe o ar frio, com as temperaturas, vai se afastando aos poucos. Por isso, hoje de manhã ainda fez frio, e agora à tarde, dá uma olhada aqui nas temperaturas. 21 graus nesse momento, em Curitiba, 23 aqui em São Paulo, 25 em Porto Alegre, e 26 em Belo Horizonte. Não, pelo menos no sul, todo o centro-oeste, quase todo o sudeste, o tempo fica frio. E essa é a mesma condição do Acre, divisa com Amazonas, com Rondônia, pegando o sul do Tocantins, parte da Bahia, também Piauí e Pernambuco. Pode chover o estado, Rio Paulista, no Rio de Janeiro, em que tem alerta para também ressaca. Agora, o aviso de temporal vai para o norte e o nordeste. Você que sai do Sergipe, atenção, porque pode ser forte, também no Maranhão, forte em Manaus, em Boa Vista, temperaturas de 31, 32, 29 graus. Essa é a condição também para você ficar. Recife, João Pessoa e São Luís, temperatura de 29 e 32 graus. No centro-oeste, é o ar seco. A umidade do ar pode despencar, especialmente na área. O máximo de 33 graus, tá? Imagina só, esse ar seco, muito quente. Tem alguma preocupação aí no canal? Sim. Em relação à chuva, tem uma redução na questão de acho que deixa essa área aqui, vai subindo para o Ceará e ao seguindo. É necessário que a gente desenvolva o plano municipal, que a gente trabalhe as suas vertentes sociais, mas que é esse desenvolvimento social? Primeiro, a gente qual é o conceito de desenvolvimento? Desenvolvimento nada mais é que a gente buscar o progresso, o crescimento com igualdade social, né? A gente seja feito isso. E, para isso, potencializa, levanta todos os potenciais ambientais, sociais, políticos, né? Econômicos, existentes, sabe? E quando a gente fala mais especificamente de desenvolvimento local, a gente está falando a história territorial, assim, a gente vai levantar as potencialidades daquele lugar, tal, né, as potencialidades ambientais, sociais, políticas, econômicas,
território. E a desenvolvimento rural, nada mais é que a gente tem esse progresso, esse desenvolvimento, né? Esse crescimento econômico de uma maneira que a gente busca, que a gente precisa quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Claro, ele é um arranjo institucional, ele possibilita ao Estado trabalhar em conjunto, né, em busca desse desenvolvimento. É uma política pública de governo, né, que ela amplia todas as linhas de política pública, né, educação, né, assistência social, segurança, educação, conectividade dessa relação e fortalece dentro do municipal, à medida que eu vou planejando, que eu tenho executando, que eu priorizei dentro do meu plano municipal, eu vou recebendo recurso, né? Eu concluo, eu recebo recurso, eu aplico esse recurso dentro do setor, eu direciono para desenvolver outra atividade, outra ação, né? Ou outro projeto ali, porque eu tenho uma nova demanda de política pública, e assim eu vou consigo de fato melhorar a qualidade de vida da população rural, dar a realidade, o papel do estruturista, né, um dos aí daquelas famílias, daquelas pessoas, né? Quando ele está fazendo trabalho, então, outros conceitos importantes que tem trabalho e que estarem nos universidades individuais também, sobre os programas, projetos, perspectivas, articulações. E nós tentamos os conceitos, onde então isso também quando a gente aplica, quando a gente usa, dentro das nossas áreas para desenvolver estruturas, né? Então, a gente faz um programa anteriormente, e por exemplo, ele é e ele vai ser executado por meio de projetos. E executado por meio de projetos, ele é mais operacional. Ele é mais operacional. Ele pode ser muito mais executado para a conclusão. E o projeto, se a gente não se informa, o projeto que vai ser vai comprar as verbas, toda essa ação de trabalhando ali dentro da supervisão. E aí, ele falou bastante também sobre políticas públicas, né? E nada mais é que ações que atingir algum setor específico da sociedade, aí da sociedade civil. Vamos falar especificamente do nosso caso aqui no setor rural. Então, eu estou lá, através do meu conselho, a gente definiu, chegou à conclusão que é preciso desenvolver uma política pública na cadeia produtiva do leite. O que exatamente nós vamos fazer? Nós vamos melhorar então, não se vocês estão claro que não vamos ficar resolver. Seria a nossa prioridade. Então, a nossa prioridade é um instrumento. Seja investimento, seja certeza, né? Para que a gente possa desenvolver aí
e conseguir alcançar o que nós precisamos como a mudança da realidade ali. Não ter bastante melhorar, por exemplo, nada. Então, isso aí seria a nossa ditadura. Então, ela é ditadura, né? No nosso caso, estatal. Mas nada serve isso, a parceria do setor privado para porque, às vezes, um apoio do instrumento é só financiamento de um determinado projeto. Eles podem estar mas quando a gente fala de então, a gente tem que falar de articulação de gente possa desenvolver essa estudo e executar aquilo que nós planejamos de ação mental, a gente precisa articular tudo que a a aliança que nós fazemos com as pessoas, instituições que têm os mesmos objetivos que nós, a curto prazo, aí para a gente desenvolver a nossa meta, a função. Plano, né? E aí ele está apresentando vários projetos, alguma ação pontual para então, a articulação, né, ela estimula o né, parceiros mais duradouras, né, além da tela, como parceria, né, cooperação, isso não se acaba, isso é uma parceria. Várias instituições que têm um objetivo em comum, um período aí para desenvolver a atividade do nosso interesse. Então, para a gente ver, o papel do final do serviço, né, fenomenais, mas potencializar a educação social através dos conselhos e incentivar uma maior participação da sociedade, das organizações políticas públicas, como nós conversamos aí anteriormente, né? E acompanhar toda a sua operacionalização. A gente precisa estar cobrando, prestação, participando de reuniões ali, constantes, né? Para que a gente possa saber o que está acontecendo, sempre tirar dos outros, para que a gente sempre com a mãe da instituição, para que de fato aquilo que a gente gostaria de uma relação de organização municipal, ela vai estar posicionando então, é importante que a gente seja protagonista nisso, seja protagonista o exemplo, né, a gestão desses planos e a gente vai fazer ele vai dar dinheiro, vai ter projeto, e ele acredita que a gente fica ali
a prefeitura, ela, justamente, integração de todos os setores, né? É difícil, mas vamos chamar, vamos fazer essa participar, a gente construir junto. Qual que é o problema? Né? Ali na área da educação, o que eles querem? Vamos ver se eles fazer uma política pública, né? Eles são parceiros, nós temos que fazer isso. A gente precisa de ter uma interdisciplinar para estar executando. Então acaba impactando aí em toda a para começar, então, um outro papel importante que nós temos aí, no papel social, é o fortalecimento da cidadania, né? Das gerações conscientes aí, nossos sociais, social e estratégia, que são nossos parceiros, todos os nossos apoiadores, tá? Então, por isso, a partir daí, né, para buscar esse resgate da cidadania, tanto no cultural ética de 1930, criou, né, elaborou uma relação da sociedade, né? E com isso, as empresas aí, também, nos eixos aí, no território daquela brincadeira. E é isso que eu tinha para passar por hoje. Estou aberta a perguntas. Obrigada, Mirelle. Mais uma vez aí, falando de temática com a gente, ele também atua muito mais diferente, né, na questão da comunicação, né? E aí, estamos aqui, né, a gente está falando das prefeituras, né, nós estamos contra a ERM, Curitiba, o Instituto de Educadores, Prefeiturinhas, Instituto de Ordem, Natal, Conselho Futebol, na mesa de Salvador, Drogas, Estadual, Bauru, Teresópolis, São João Paulista, também Sábados, Camparo, Rodrigues, muitos outros, né? Então, ele chega aí mais outros falam, e agora a gente vai ao Gabriel, que o Gabriel é da parte de segunda-feira, de Catânia, e vai ter comunicação social e política pública, né? Conselho de Cultura e Cultura, também uma pessoa bastante atuante, então, uma pessoa que pode aí
como garantido que seja certificado. Nos direitos aí, Gabriel. Eu tenho para falar, né? Mulher de todos, dela, parte da parte nacional, tá? Do Rio, nós, as sociais, usamos aqui, caso hoje, tudo o nosso trabalho é somente sociais, para os produtores, então, para a produção, todo mundo e da bom, ficaram treinados, ficaram virados, nós, estou com o chefe da nacional e venho trabalhar com a equipe também. E como para fazer não tenha dado algum apoio, eu trabalhei em formação, né? Para parar, plano, para nacional. Então vamos lá, né? Para começar, vamos então, são fóruns, né? São fóruns que foram públicos e cidadãos, né? Eles não são coisas eles são esse local onde se debate, pode se dar todas as esferas, fórum, estadual, e eles não são cultural, cultural, mas outras aí vários casos estão aqui da TGU, né? Então, não tem constante da Brasil. Há um passo organização geralmente podem resultar mais operações. Geralmente, a composição sanitária, então, as pessoas da Brasil podem drogas com aquela então, também não tem eles estão trabalhando mais trabalho, né? Nada de bom de país, legal de nada então não é o principal a casa vai lá então já fala aí ele diretamente social, educação, e vai deixar aberto para outras, para outras áreas, a nossa dela. Também na Constituição Estadual. Pode já, já, e aqui também, se quer mais bem, para a nossa cultura, né? Então, eles vão falar, né? Que é parte da né?
soluções e o processo que a própria processo da havia então, como que a gente vai fazer isso? Qual é o papel? Nós sabemos que não tem uma cadeira de cultura, está pintado para o pintado, mas também tem então, geralmente, é o papel do secretário. Fazer várias fazer a missão. Então, vai fazer na alta da região. Aqui no seu direito atual, que foi o direito da agricultura, da agricultura, então, os cenários são aquelas cidades populares, a forma digital, toda a quarta-feira, temos especiais que são mais definitivas, não bem, autoridade, negócio dele, dele, bom, reunião, reunião e comer. Só que aonde tem reunião. Então, é importante que tudo faça parte do trabalho. Importante sim, né? Então, reunião tem que ser rápido. Não deixe, só chegando, deixa a hora. Algumas críticas.
Bom, acho que o pessoal está ouvindo a gente falou o vídeo ali. E agora vamos começar. Vamos fazer a reunião de verdade agora. Qualquer coisa, a live tá. Acho que vai ficar gravada aí essa live deles aí. Vai. O link tá no grupo do CMTR. Qualquer coisa a gente deixa na descrição. Nessa lista. Nessa lista. Vai mudar a partir do momento que tem uma portaria nova, né? Mas A gente tem que pedir uma portaria nova. Mas ele não vai fazer. Isso é um assunto que pode entrar na próxima reunião. Então, E já trocar os conselheiros que estão participando. E não está mais aí, por que está aqui? Não tem porquê de estar ali na lista, se não está mais. E eu vejo se o Rodrigo vai continuar. Boa tarde, estão nos ouvindo. Conselheiros estão participando de forma virtual. O som deles está aberto? Deve estar escutando. Acho que o pessoal, a maior parte, saiu tudo. Boa tarde, estou aqui ainda. Boa tarde. Saia da reunião, hein, Daniel, por favor. Daniel, Jandira, Joaquim. Estava trabalhando, que eu não estava escutando nada dessa live aí. Para mim, estava só um... Vamos começar a nossa reunião propriamente dita. Presidente Marlene. Boa tarde a todos. Dá-se início à reunião, que agora sim, a nossa reunião. Pode virar um pouquinho a câmera para cá, ou daí, Thiago? Olha, Jandira. Tudo bem, Jandira? Vocês poderem me ver? Boa tarde, Jandira. Tudo Boa bem? tarde, Marlene. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Daniel. Emerson, vamos lá. O Emerson acho que vai continuar assistindo. Ele está dividido entre as duas reuniões. Já deve ter com o compromisso que ele tem. A nossa reunião já está... Emerson, tudo bem? Nós estamos com vários assuntos. Vamos começar, então? Rapidinho. Todos aprovam a ata da 72ª reunião, foi do mês 19 de abril. Ela ficou bastante comprida, ela ficou em 6 páginas. Vocês conseguiram ler? Sim. Tudo ok? Aprovam a Tudo ata? ok, tudo aprovado. Sim, também li e aprovo. Maravilha. Está aprovada a ata da última reunião. O segundo tópico, o terceiro, né? O terceiro tópico da nossa reunião é o seguinte: é a respeito da reunião ordinária que aconteceu no CR Sans da Baixada Santista, no dia 20 de abril, sobre a execução do Programa de Cozinha e Alimentos no município da Baixada Santista e também a realização de conferências municipais, regionais, estaduais e a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de 23. Vamos lá, então. Eu participei dessa reunião, foi lá em São Vicente, esteve presente a titular, que é a doutora Márcia, eu fui convidado para participar dessa reunião. A doutora Márcia, ela está como titular da Sociedade Civil aqui de Mongaguá. E foi discutido, né, a questão de como estão os municípios. E nós estamos com essa tabela aqui. Nessa tabela a gente verifica quais os 9 municípios que
responderam o questionário, né, o diagnóstico de segurança alimentar e nutricional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e também quais são os municípios que estão ativos, que têm CONSEA ativo. E aí a gente verifica o quê? Que nós temos 5 municípios com CONSEA ativo, que é Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Itaém e Peruíbe, e 4 municípios com CONSEA não ativo, inativo, Mongaguá, Santos, Cubatão e Bertioga. E aí nós, inclusive, debatemos se até que ponto o município ele é obrigado a ter um conselho ativo ou não. E foi citada a questão da Constituição, como citaram a Constituição aqui na live da CAT, Constituição de 88. Pela Constituição Cidadã de 88, as prefeituras de todo o Brasil devem executar os conselhos municipais. Então, eu fiquei sabendo, nós temos um grupo de WhatsApp dos 9 municípios, conselhos dos 9 municípios, e a Vanúzia comunicou no grupo que hoje ela está lá em Santos, conversando com a vice-prefeita de Santos para reativar o Conselho de Santos, e que em breve ela virá para Mongaguá para conversar aqui no gabinete com o prefeito, vice-prefeito, diretor-geral, para reativarmos o Conselho em Mongaguá. Também nós tivemos a questão de discussão da Cozinha Alimento. Praia Grande e São Vicente já inauguraram Cozinha Alimentos aqui na Baixada Santista. Mongaguá está na fase de mandar os orçamentos, né? De pedir os orçamentos, são 32 itens. E esses 32 itens estão sendo pedidos para várias firmas. Nós entramos em contato com quem já efetivou a Praia Grande e São Vicente, eles passaram alguns fornecedores para a gente. Isso vai agilizar consigamos as 3 cotações de cada item, de cada equipamento de empresas diferentes. Uma vez seja concluída, nós já passamos para o departamento de compras e licitação, para poder finalizar aqui o Cozinha Alimento e entregar, né, Cozinha Alimento de Mongaguá. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa questão? Ceia. Não sei. Não sei. Jandira, está dizendo alguma coisa? Estou vendo aqui o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. CONSEA. O CONSEA ele tem 3 níveis. Ele tem o Conselho Nacional, que foi reativado agora, há pouco tempo, pelo presidente Lula, mas tem também os CONSEAs estaduais e tem os CONSEAs com M, que são os CONSEAs municipais. O CR-SANS pertence ao Conselho Estadual do Estado de São Paulo. São 16 CR-SANS em todo o Estado de São Paulo. Um deles é o que nós participamos, que é o CR-SANS da Baixada Santista. Envolve os 9 municípios, Bertioga, Peruíbe. Joia. O próximo item da pauta é a reunião que teve extraordinária do CR-SANS, foi online, e nós discutimos o Plano Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável CR-SANS. Na ata eu coloquei para vocês verem, aliás, na pauta, né? Eu coloquei os 3 assuntos que estão sendo abordados nesse plano. Esse aqui é o plano. São 3 metas. Vocês estão conseguindo ler aí? Sim. Eu vou disponibilizar no site para vocês, tá? No site, no grupo de WhatsApp para vocês. O que tem em amarelo aqui foi uma sugestão que veio de Mongaguá, uma sugestão que eu fiz, né? Foi acatada na reunião extraordinária. Essa reunião aconteceu no início de maio, tá bom? E quais são os 3 temas? O primeiro tema é reativar os 4 conselhos municipais nas cidades da região. São os 4 que já foram citados, né? Mongaguá, Santos, Cubatão, Bertioga. A segunda meta desse plano, realizar a conferência regional em julho de 2023. É importante, eu fiz uma pergunta nessa live, se municípios como Mongaguá, Santos, Cubatão e Bertioga, que não possuem conselho ativa, podem participar da conferência regional.
a Adriana Reis e depois a Vanúzia confirmaram. Sim, os municípios que não têm os conselheiros ativos podem participar da conferência regional. Agora, tem um detalhe. O município que não efetuar a sua conferência municipal não vai nem sequer mandar propostas para a regional e também não vai mandar delegados para a regional, representantes do seu município. Por isso que é importante que, tendo ou não, conseguindo ou não reativar o nosso Conselho, nós façamos a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Mongaguá. E como a conferência regional vai acontecer em julho de 23, a nossa municipal tem que ser até junho. Nós temos um mês e meio, metade de maio e o mês de junho. Vamos fazer em junho meados de junho. Vamos tentar fazer meados de junho a nossa conferência municipal de segurança alimentar e nutricional. E a terceira meta é atingir os 30% de compras da agricultura familiar no PENAI nos municípios da região. E o que está em amarelo foi uma sugestão minha que eu fiz, a sugestão de ação, reunir gestores e produtores dos 9 municípios para discutir a nível regional os gêneros alimentícios, os preços de aquisição, nos planejamentos das chamadas públicas dos penais de cada município. O que eu proponho é uma integração entre os 9 municípios para que não seja tão díspare as chamadas públicas de um município em relação ao outro. Muitas vezes um município pede pupunha, o outro não pede, um pede banana passa, o outro não vai pedir. E são produtos que são produzidos na região, deveriam ser pedidos pela maior parte dos municípios. É uma referência, não é ninguém tem o poder de impor nada a nenhum município. Mas a ideia é sugerir que a maior parte dos municípios da Baixada Santista possam fazer aquisições semelhantes, próximas. Que é o Porque o PENAI é isso, né? O PENAI não é só venda local, o PENAI é venda local da agricultura familiar e regional. E até mesmo porque é o que tem no nosso município, né? Nós vamos disponibilizar aquilo que a gente tem para vender para o PENAI, aquilo que a gente consegue produzir, né? Discutindo com todos os municípios, fica mais fácil. Eu entendi. Foi bom. Bom mesmo. Alguém quer dar algum... Alguém quer comentar alguma coisa? Sobre isso? Sobre esse assunto? Só não pode ser no dia 22, né, de junho, não é? Não é o dia da viagem, da Hortitec? Só não pode ser no dia da Hortitec, Dia 22 se chama quinta-feira. Qualquer dia menos esse. Alguém tem mais alguma coisa? Emerson? Tá aí? Não? Não? Não, tudo certo. Foi ótimo. Gostei bastante. Quem quiser a pauta aí? Não. É essa, vida? Não importa. Essa é antiga. Vamos lá, o próximo item da pauta, então, vai ser... início da discussão da Comissão Temática de Segurança Alimentar e Nutricional do CMDR. Logo que o CMDR foi constituído, na primeira reunião após a posse dos conselheiros, nós dividimos em 3 comissões temáticas, vocês lembram? Então, tem comissão de planejamento, comissão de documentos e a comissão de segurança alimentar e nutricional, que ela vai existir até que o Conselho seja reativado no município de Mongaguá. Enquanto não é reativado, o CMDR está adotando essa pauta de segurança alimentar e nutricional. Depois tem como você ver as pessoas que foram... Cada pessoa que foi... Em que grupo ela está, por gentileza? Eu tenho aqui da comissão temática, né, da segurança alimentar e nutricional. Estou eu, você, Marlene, a Valéria e a Jennifer. Quem quiser entrar, o grupo está aberto. E são muitos assuntos que a gente está tratando. Um deles vai ser a preparação da conferência municipal. No dia 9 de maio, semana passada, foi criado um grupo de WhatsApp para a gente agilizar as reuniões online, né, dessa comissão temática de segurança alimentar e nutricional. E eu já disponibilizei para esse grupo, né, a lei atual do Conselho. Essa lei tem que ser alterada, né? É a lei
2574, de 10 de dezembro de 2012. Ela está com a composição errada, da paritária, metade poder público, metade sociedade civil. E tanto o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, eles têm como composição correta 1/3 poder público e 2/3 sociedade civil. Essa é uma dificuldade de reativar o nosso Conselho, né? Já existe um projeto de lei com uma lei nova, né, do Conselho. No final de 2021, eu e o Eduardo Benite, que é o diretor da época, nós fomos até a Câmara de Vereadores e nós tentamos, e a reativação não aconteceu. Então, a gente vai uma nova tentativa agora, em 23, de reativar o Conselho. A gente tem que discutir agora no âmbito da comissão temática. Né? Então, tem que colocar em discussão logo, porque está muito em cima mesmo. Alguém tem algo a comentar a respeito dessa questão da reativação do Conselho aqui em Mongaguá? Quem levantou a mão? Márcia Valéria. Márcia Valéria quer falar? Oi, não. Estou aqui quietinha ouvindo. Desculpa pela demora por entrar. Estava ocupada aqui. Mas estou aqui ouvindo. Então, Márcia, a Márcia é da Pastoral, não é? Pastoral da Criança. Da Criança. Confundo com Pastoral da Terra. Pastoral da Criança. Tá. Então, Márcia, se você quiser entrar, é possível. Nessas comissões temáticas, elas não são restritas a conselheiros titulares ou suplentes. Se você tiver interesse, você pode entrar nessa comissão temática. Você tem interesse? Tenho. Eu vou colocar, então, incluir você no grupo do WhatsApp, tá? Então, tá bom. Nós temos uma série de desafios, que é reativar o Conselho Municipal, que é preparar a Conferência Municipal no mês que vem, Segurança Alimentar e Nutricional. Essa Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é muito importante. Ela não só leva delegados de Mongaguá para a regional, ela vai levar os eixos norteadores que vão ser repassados pela Conferência Nacional, não foram ainda, nós estamos esperando. Geralmente são 3 eixos que os municípios discutem, depois a região metropolitana discute e finalmente vai para o Estado vai discutir e vai passar para a Nacional. E uma etapa leva delegados para outra e leva as discussões, né, as propostas de políticas em segurança alimentar e nutricional para a etapa seguinte. É importante não perder o bonde da história. Vamos entrar no 6º tópico, então? O 6º tópico foi o mais polêmico da nossa reunião de hoje. Manda aí. Manda que eu quero ouvir. O Emerson está por dentro, não é, Emerson? Tá sim. Está tirando o corpo fora. Manda aí, então, é o seguinte. No dia 26 de abril, a Luciana Lázara, lá da Regional Santos, enviou um e-mail. Primeiro ela ligou, falou comigo, pediu meu e-mail. Eu falei, não, agora quem é responsável pela agricultura e abastecimento é a Pâmela. Por favor, mandar um e-mail para a Pâmela. Ela mandou com e-mail para a Pâmela com cópia para para mim, né, para a Edna. Mandou para 3 pessoas, o Biraci, Emerson e Edna. O que consta esse e-mail? Conforme conversado via telefone, por gentileza, agendar data e horário, se possível, na próxima semana, para realizarmos uma vistoria dos veículos e equipamentos, na verdade, máquinas. Né? Vistoria das máquinas e equipamentos. Já está todo risado. O caso não é de rir, não, Gabriel. Gente, é coisa séria, envolve você, ô Jandira. Vai haver, no final desse mês, uma vistoria das máquinas e implementos que foram transferidos pelo convênio Patrulha Agrícola entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Mongaguá. Esses equipamentos, as máquinas e os implementos chegaram no final do ano passado. E são os seguintes. É um trator que está na Regional Rural, de 85 cavalos, um caminhão basculante, uma grade aradora, 3 implementos, né? Grade aradora, arador subsolador, distribuidor de calcário. O trator e esses 3 implementos estão na Regional Rural.
Os demais não estão lá. Que é o caminhão basculante, a retroescavadeira, a moto niveladora. Esses 3 últimos, caminhão basculante, retroescavadeira e niveladora, foram transferidos para o município de Mongaguá para fazer a manutenção das estradas nacionais de todo o município. A documentação está lá. Existe um plano de trabalho e existe um termo posso falar um de pouquinho? convênio assinado. E aí, está o conselho, onde o conselho entra nisso? Não, só para terminar. Nesse e-mail é pedido para que se faça, né, se elabore um relatório de atividades de 1 ano dessas máquinas, desses implementos. Correto. E aí eu preenchi esse relatório e foi colocado que as atividades foram executadas em relação ao trator lá na Regional Rural. Já não foram realizadas atividades em relação à manutenção das estradas rurais de Mongaguá. Quem assina o questionário é o nosso prefeito. Né? Então, o que saiu da minha parte, como engenheiro agrônomo, é de que sim, as metas foram realizadas em relação ao trator, aos implementos, e em relação à conservação da estrada, não. Certo? Tá. E o conselho, aonde o conselho vai atuar nessa situação? Porque o conselho está acompanhando isso. O conselho vai acompanhar, mas então o conselho também precisa conhecer a documentação do tudo. Porque o conselho não pode acompanhar ou questionar algo que ele não conhece, a documentação é desconhecida para o conselho. Porque eu acredito assim, que nós todos, o conselho deve cobrar assim, as ações do município, mas que, igual essas marcas veio mesmo, que eu estava lá, né, para... Você estava lá em Santos, me lembro. Para a área rural, para a arrumação da estrada. Você perguntou o papel do conselho? O papel do conselho é o controle social, é verificar se essas máquinas de implementos estão realmente atuando na área rural. Então, mas para a gente cobrar uma ação, a gente tem que ter o documento, principalmente o conselho. Você pode ir lá, faz coisa que eu vou lá, eu, a Jandira, você, vamos lá fiscalizar, vamos ver se está funcionando mesmo. Nós temos que ter um documento na mão, porque quando nós formos questionados, onde tem respaldo. Porque você só pode cobrar aquilo onde você já acha respaldo, porque a gente não pode levar, não é? A gente chega lá, e aí, a ação está sendo feita, está aqui, o documento está aqui, eu provo para você que tem um documento que ele deve funcionar dessa forma e que você não está fazendo. Então, eu acredito que nós temos que ter mais clareza na documentação dessas máquinas. Eu vou citar quais são as metas, tá? Tá. Deixa eu resumir. Então, eu acredito que o conselho pode sim atuar, eu acredito que pode e deve atuar. Nós estamos aqui para isso. Mas, para isso, nós precisamos de ter uma documentação mais clara para a gente saber o que fazer e como fazer. Vocês concordam com isso? Ou alguém tem alguma objeção? Mas se esses implementos agrícolas estão lá, como as pessoas podem solicitar o uso delas? É só se dirigir à Regional Rural ou a mim e fazer o agendamento. Tem algum documento que precisa pedir ou fazer só pessoalmente o uso? Preenche uma requisição. O nome da sua propriedade, a data que você está requisitando e o serviço. Então, presente, Graciela. E quem vai dirigir o trator é o rapaz lá da regional, né? Sim. Exatamente. Precisa conhecer esse documento. O trator que está lá na regional rural é esse daqui. É, o que leva o lixo, né? Então, isso foi até citado no relatório, né? Foi citado no relatório. Além das metas constantes no plano de trabalho, foram realizadas atividades de coleta de resíduos sólidos dos sitiantes da estrada da fazenda do Coatinga até a primeira ponte do Rio Aguapio, que encontra-se parcialmente interditada desde dezembro de 2022 até a presente data. Para a realização de serviço, foi utilizado o trator de rodas de 85 cavalos, juntamente com uma carreta agrícola. Aí foi citado também no relatório que a meta de apoiar 12 propriedades cadastradas no CAR para que realizem as adequações ambientais necessárias não se aplica até o momento, devido aos fatos dos produtores inscritos no CAR em nosso município ainda não terem atingido a etapa de realização de adequação ambiental.
do Programa de Regularização Ambiental. Que regularização é essa? Tem a ver, é a continuação do Cadastro Ambiental Rural. Se você tem algum passivo na sua propriedade, você tem que fazer esse programa de regularização ambiental, mas ele está só iniciando. Existem mutirões de CAR que estão orientando quem já fez o CAR, precisa retificar o CAR. Já aconteceu uma vez em Itaém. Eu suponho que deve acontecer mais vezes, Emerson, os mutirões na nossa região? Sim, a gente está fazendo sim, viu, Bira? Estamos reagendando outros. Muito bom. E as metas básicas viabilizar os trabalhos de conservação do solo, as atividades demandadas, atender demandas das cadeias produtivas, beneficiar diretamente os produtores interessados, atender associações cooperativas. Em relação ao caminhão basculante, à retroescavadeira e ao motonivelador, que é o que chama de patrol, utilizar seus equipamentos em conjunto com os demais maquinários da prefeitura para recuperar até 100% de todos os trechos críticos que tiveram solicitações expressas por produtores locais. Então, foi colocado não nesse último tópico que é de conservação das estradas. E é não mesmo, porque a estrada lá que vai para a aldeia, lá de cá... A situação está muito crítica na estrada da Fazenda, a ponto de chamarem a imprensa diversas vezes, chamaram até o Celso Russomano, e aconteceu uma reunião, só para vocês terem uma noção, esse aqui é o que faz a conservação, né? Que é a motoniveladora. A motoniveladora é o equipamento que faz a conservação das estradas. Então, esse equipamento é fundamental que esteja na estrada da Fazenda, que de todas as estradas rurais de Mongaguá é a mais precária. Então, devido a essa celeuma toda, houve uma reunião na segunda-feira dessa semana, lá no gabinete. Foram chamados 5 representantes da estrada da Fazenda. Infelizmente, não chamaram nenhum representante ativo do CMDR. Eu falo ativo porque parece que o Wolf das plantas medicinais parece que estava na reunião, mas ele não está frequentando o CMDR desde o início. E é uma pena, né, que o CMDR fique por fora dessas tratativas. O que acontece? Deixa eu falar um pouquinho. O que acontece? A gente, ultimamente, eu vejo que o CMDR, para eles, tanto faz, nem existe. Porque nós mandamos um documento, sequer eles responderam. Infelizmente, eu vejo que no nosso município, eu vou falar o que eu penso, no nosso município é assim, não existe CMDR, ele está aqui de enfeite, porque todas as ações que a gente toma aqui e que a gente, eu como produtora rural, eu só observo as coisas que acontecem. Eu vejo toda aquela briga lá também, da estrada da Fazenda, uma briga danada que está acontecendo. E tem ação, por quê? As ações que acontecem lá, porque tanta gente fala, tanta gente, é uma briga terrível. A gente está vendo que as pessoas estão sendo prejudicadas. Só que eu acredito que o pessoal está levando muito o lado político para o lado da necessidade das pessoas. Perdeu-se a empatia das pessoas, uma pelas outras. Elas esquecem que as pessoas dependem das ações do município, das ações que tem que acontecer. É igual se fala das máquinas. As máquinas vieram sim, está escrito aqui, estou vendo aqui os documentos, e não se usa essas máquinas para fazer aquilo que tem que ser feito. Mas o que está acontecendo? A falta de empatia dos governantes. Eles levam tudo para a política. Se você tem parceria com eles, se você tem um amigo, ou se você faz parte da parceria, acontece. Se você não tem, não vai acontecer. Eles punem as pessoas da forma mais ridícula que pode ter. Se você faz parte do grupo político deles, você vai ter o benefício. Se você não faz, você não tem. Eu acho que está na hora das pessoas começarem a rever, principalmente nós que estamos aqui assistindo discutindo nessa reunião, começar a rever o nosso lado de pessoa, as nossas necessidades, e deixar a política para dentro. A política tem que acontecer? Tem, mas da forma correta. Enquanto as pessoas não entenderem que a gente tem que estar do lado que beneficia a todos, e deixar a política um pouco de lado,
esse passa a mão daqui, esse passa a mão de lá, essa troca de favores, nós vamos continuar aqui discutindo e nada vai acontecer. Então, eu acho que é hora de todo mundo começar a cobrar e fazer o seu papel. Eu vejo o conselho aqui, o conselho ele não tem voz ativa, ele não consegue, às vezes por falta de empatia de alguém que está lá na cadeira da prefeitura por alguém que está aqui. Entendeu? E isso não está correto. Então, vamos tentar fazer da forma mais prática, onde a lei, se existe lei, né, que eu também começo a duvidar, onde a lei fale alguma coisa que nos beneficie. Porque se existe lei, tem papel. Se tem papel, alguém assinou. E se alguém assinou, tem que cumprir com o que ele assinou. É simples assim. Eu discordo da sua fala que esse conselho é enfeite, porque tudo que passa de decisão na Diretoria de Agricultura e Abastecimento passa pelo CMDR. Um exemplo é a questão dos gêneros alimentícios. Quando nós elencamos quais os gêneros alimentícios que entraria no PENAI, não foi só uma decisão do engenheiro agrônomo, foi passado pelo CMDR, e você, por exemplo, deu a sugestão de incluir o pepino japonês, lembra? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só reintegrar você de uma coisa. Eu não estou falando, você traz as soluções. Se a agricultura dependesse de você, das suas ações, nós teríamos uma agricultura funcionando uma boa. Eu sei o seu papel aqui. Eu não estou questionando aqui o seu papel. Eu estou questionando o papel de todos, não só seu. Se depender de você, você vai lá, você corre atrás. Mas e aí, as ações? Só papel não funciona, tem que ter ação. Eu vejo muito Mongaguá. Você faz a sua parte, que é a parte burocrática do secretário, de fazer tudo, de cumprir o seu papel. Mas eu não vejo o poder público, que é a prefeitura, cumprir. É tanto que você vê, a máquina está lá. E aí, as estradas estão sendo arrumadas? Tem alguém vendo se as estradas estão sendo arrumadas? Não está. E olha que a máquina não está aqui, é hoje que ela chegou. Já faz tempo que ela está aqui. Eu estou sendo... A falta de apoio do poder público para a conservação de estradas de Mongaguá, eu concordo com você. Eu não estou falando... Então, deve ser... lamentável. Deixa só eu terminar a fala. Então, eu não estou falando da sua ação. A sua ação, eu acho que você faz a sua parte, sim. Eu só acho que a falta de empatia com o governo, com o nosso governo, com a situação aqui do Conselho, ela não existe. Tudo que sai daqui, que vai para lá, ela não está bom, não está bom. Então, se a gente tivesse mais uma empatia da prefeitura, do poder público, com a gente, com o produtor rural, com a área rural, a gente não vivia desse jeito. Porque a gente vive, assim, há uma briga. Um CMDR só que vem aqui, faz as reuniões, você faz o seu papel, ela faz a dela como cidadã, vocês todos do conselho estão aí, faz, mas eu não vejo acontecer. O que tem que acontecer, as ações não são feitas. Fala para mim que as ações são feitas. Prove para mim. Eu quero que o poder público chegue aqui e prove para mim que está sendo feitas as ações. Porque o que está faltando é ação. Porque você está fazendo... O Cesta Verde, ano passado, foi uma ação que foi executada, né? Com o controle social do CMDR, uma vez que o Conselho já estava inativo. Mas olha o tanto que vocês... Se não fosse o controle social do CMDR, o Cesta Verde, que é o PA estadual, não sairia no município de Mongaguá. Pois é, mas tem muita coisa que pode ser feita. A Marlene está correta em algumas críticas, mas o problema é que você generaliza. Né? Precisa tomar cuidado. Eu não generalize. Não generalize, né? O papel de vocês. Atuação, papel, documentação. Eu tô falando da ação. As ações são poucas. É tanto que eu vou falar agora. Vê se você vê lá no site. Você quer que eu fale? O site da prefeitura vai tratar-se de algo que é turismo rural? Nem existe turismo rural no Mongaguá. Mas cabe ao CMDR fomentar esse turismo, né? Ele pode fomentar até colocar uma placa de ouro lá, não rola. Que é uma das pautas nossas, né? A 8ª pauta é exatamente isso, é a incrementação do turismo rural. Pronto. A Drica veio aqui especialmente para colaborar nessa pauta. Então, terminou minha fala aqui. Gente, me desculpa, mas eu sou muito verdadeira. Quando eu não vejo a ação das pessoas, eu só vejo falas, eu fico um pouco, me tira um pouco o conforto, e eu tenho que ser verdadeira, eu não vou ser falsa com ninguém. O 7º tópico também diz respeito a máquinas agrícolas. No ano passado, 2022, foi entregue um termo de referência com 3 orçamentos para duas máquinas. Um picador e triturador urbano de 60 HPs, de 220 mil reais, arredondando. E um segundo equipamento, que é um cultivador motorizado, que a gente chama, de forma trivial, de Tobata, que é o que a gente mais usa nas propriedades rurais, porque ele é pequenininho, é um microtrator.
a gente chama de cultivador motorizado, de 14 cavalos, com 3 opcionais inclusos, 3 implementos, que é a enxada rotativa, um kit encantelador e uma roçadeira central, de valor de R$106 mil. Então, o pedido desses 2 equipamentos, dessas 2 máquinas, foi entregue no planejamento aqui da prefeitura no dia 19 de agosto de 22. E foi antes que eu entrasse de férias e o diretor da época entrasse de férias também. Nós entramos em setembro. Então, foi entregue a papelada e foi feito pelo Mais Brasil, né, plataforma Mais Brasil, com a emenda parlamentar do presidente do Republicanos. Quem é ele? É o Pereira, não é? Você lembra o Emerson? Lembra o nome do presidente do Republicanos? Marcos Pereira, se não estou enganado. E aí, o que aconteceu? Acho que é o Marcos Pereira. E eu, sinceramente, eu achava que ia dar certo a licitação desses equipamentos, porque vem de um parlamentar que é do partido do prefeito. E até o momento não saiu nada. Então, e eu fui... Calma. Podemos pular esse... Não, calma. E eu fui procurado... Cadê a pauta? Aí eu fui procurado pelo representante, né? No dia 10 de maio, 5 dias atrás, eu fui procurado pelo representante da Lipel, que é uma das empresas que entrou no orçamento, para o picador triturador. E aí eu pedi para ele refazer o valor esse equipamento aqui. Seria muito bom para todo mundo, né? Como ele está fazendo. A ideia é poder utilizar restos de poda, galhos, né? Folhas, galhos, para poder fazer adubo orgânico lá no fundo da regional rural. Já tem um espaço destinado a isso. E poder disponibilizar à comunidade um adubo orgânico. E aí, no dia seguinte, ele já me passou a proposta atualizada, que foi de 220 mil, subiu em torno de... Foi para 240 mil, estava 220, né? Subiu uns 20 mil reais. Então, ele já me entregou a proposta atualizada desse equipamento. A ideia é pedir para os demais empresas as propostas atualizadas e submeter de novo antes que a gente perca essa emenda parlamentar. E ela ainda existe, essa emenda? Sim, ela existe. Ela não completou nenhum ano ainda. Né? Tem que ser urgente, tem que ser urgente. Mas nós fazemos o nosso papel, a gente faz a cotação em 3 empresas diferentes, das 2 máquinas, e aí muitas vezes no planejamento para lá, ou então não prossegue na licitação. É isso que a Marlene fala, que a gente faz o nosso papel, mas não tem continuação, não é né? Não tem continuação. Não tem continuação. Tem respaldo. Vamos para alguém tem alguma observação da questão do picador, triturador e ou do motocultivador? Vamos para o 8º tópico da ata, que nós temos a presença da Drica. A Drica é turismóloga, né, Drica? Adriana Alves. Alencar. Está todo mundo te conhecendo? Deixa as pessoas se conhecerem. Vira um pouquinho para ela vir aqui. Ela vem aqui do meu lado, para vocês conhecerem ela melhor. Já apareci bastante. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Oi, Drica. Oi, tudo bem? Tudo bom. A gente já se conhece, outros não. Nós vamos se conhecendo. A Drica participou dos 2 cursos de capacitação, tanto da monitoria no turismo rural, de 4 dias na propriedade da Marlene. Nós tivemos como instrutora Dora, do Senar. E também participou do curso de exigências legais, de formalização e comercialização do instrutor Sérgio Oliveira. E é uma pessoa que veio contribuir, né, Drica, para a renovação do turismo rural do Mongaguá. Nós já sofremos algumas críticas e quem somos nós para
avaliarmos o turismo, o circuito café rural. E eu já respondi de que nós temos um dos organizadores, que sou eu, né, do circuito café rural. Eu faço parte do projeto maior, que é Trilhas Rurais. Foi apresentado 7 de maio do ano passado, lá na propriedade do Paulo e da Rita. Foi apresentado o projeto maior Trilhas Rurais, dentro dele o Circuito Café Rural. No projeto maior Trilhas Rurais, nós contemplamos outros projetos que virão. E esses outros processos que virão, nós tivemos a ideia de, durante o Circuito Café Rural, nós tivemos muitas reclamações de que era mais para adulto, não envolvia crianças. Então, nós resolvemos focar numa modalidade de turismo que seja mais ligada às crianças, que é o turismo pedagógico, turismo rural pedagógico. Já existiu esse turismo rural pedagógico em 2011, 2012, e aí, em 2013, ele deu uma parada. A ideia não é retomar aquele projeto de turismo rural pedagógico, é um outro estilo de turismo rural pedagógico que já está em construção, e nós chamamos quem estiver interessado para participar. Viu, Jandira? Sim. Jandira, Márcia Valéria, Joaquim, Daniel, são todos convidados, Emerson. Nós estamos no início da construção do turismo pedagógico, turismo rural pedagógico, e o nome que nós demos por hora é o Pé na Roça. Nós temos a contribuição da Neide também, que é Educaleidos, né? Ela faz parte de uma ONG chamada Educaleidos, que trabalha com crianças, muitas vezes crianças com até dificuldades motoras, crianças especiais. Está participando ela, Andréia, e um advogado, né? Acho que é o Dr. Rafael, se não estou enganado. Nós já temos um grupo de WhatsApp, quem quiser fazer parte é só pedir para mim ou para a Marlene, né? Nós encaixamos vocês no grupo de WhatsApp desse grupo de turismo rural pedagógico Pé na Roça. Alguém tem alguma coisa que queira falar sobre o assunto? Não? Podemos. Você vai participar? Você já está, né? A Marlene já está no grupo. Marlene, a Drica, eu, a Neide. Quem mais? Meu nome você colocou, Bira? Eu vou colocar o seu agora, Márcia. Tá bom. Ah, você quer participar desse também? Isso. Vou colocar você no... Eu acompanho algumas atividades, mas gostaria de participar. Tá, você faz parte pastoral da criança, é verdade. Não, legal, Márcia. Você vai entrar nos 2 grupos de WhatsApp, então. Sim. Como? Como assim? Pegar o ligar com turismo pedagógico? Porque a alimentação, na alimentação das crianças seria supervisionado por eles. Tem alguma coisa a ver. Dá uma estudada, depois você vai passar nos detalhes. Ou então nós criamos também, outra possibilidade é criar como uma nova comissão, né? Dá uma estudada e depois passa para frente. A gente pode abrir uma nova comissão temática. A gente pode abrir uma nova comissão temática de turismo rural. Não seria uma boa ideia? Tem tudo a ver. Estuda isso. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um estudo de tudo isso e ver o que agrega um com o outro e unificar para ficar menos grupo, porque muito grupo as pessoas não participam. Sim. Tá? Então, podemos. Então, estão todos convidados para participar do Pé na Roça. O 9º tópico e último, né, é sobre a visitação da Hortitec, vai ser no dia 22 de junho. Vai ocorrer uma missão, como aconteceu no ano passado. O ano passado foi uma missão para a AgriShow, lá em Ribeirão Preto. Então, saiu um ônibus pelo Sebrae Santos, com 15 membros de Peruíbe, 15 Itaém, 15 de Mongaguá. Esse ano vai ser agora, dia 22 de junho. São todos convidados aqui de Mongaguá. Quem tiver interesse, passa o nome logo, porque quando abrirem as inscrições, logo elas se esgotam, né? A gente faz eles vão fazer por formulário Google, né? Então, eu já estou coletando alguns nomes. Eles passam para cá primeiro, né? Vai ter que preencher o formulário Google. Eu faço só uma pré-seleção. Se alguém tiver interesse, já
Deixa aí seu interesse. E deve ser de 14 a 15 vagas. Nós temos já umas 10 vagas. Faltam umas 4, 5 pessoas. A Jandira já está inscrita. 22 de junho. O ônibus vai sair 6 da manhã aqui no centro, do lado do Posto Shell. Se o Joaquim tiver interesse, Márcia Valéria, Daniel. Vamos, gente. Daniel pede uma dispensa no dia, né, para Paula Jacó, e você acompanha a gente, Daniel. Não, eu acho que não. Vamos tentar. No dia 22 de junho, coloca meu nome. Tá ok, Márcia. 20 de junho? 22. 22 de junho, se não estou enganado, vai cair numa quinta. Quinta-feira. Inteiro, é bate e volta. Nós vamos sair daqui 6 da manhã e vamos voltar, sei lá, umas 8 da noite, 9. Mais ou menos. São umas 4 horas de viagem. É. 4 de ida, 4 de volta e umas 4, 5 horas lá. Quinta-feira, né? A ideia de participar do Hortitec não da AgriShow, que o Hortitec tem mais a ver com o pequeno agricultor familiar, do que a AgriShow, que já é médio produtor, grande produtor, né? É, bem mais interessante. Perfeito. Alguém tem algum informe que queira passar? Emerson? Parece que vai ter uma live, não é? Da Cátia agora, que foi anunciada hoje. Hoje teve a dos conselhos, né, que a gente... Não é de hoje. É do dia 25 de maio, alguma coisa assim. Posso tirar uma dúvida com você, Emerson? Qual que é a questão dos abacates? Esclareça para a gente aqui. Não, dia 25 é a live dos documentos fiscais aí dos agricultores, né? Questão de nota fiscal, essas coisas aí. Eu vou repassar essa live, então, no grupo do CMDR, para quem tiver interesse em fazer. E a questão dos abacates? Não fuja do assunto, Emerson. Não, os abacates. Alguém comeu um abacate seu que você pôs na geladeira da cidade de Santos? Aí, então, rapaz, o Osmani veio aqui outro dia e trouxe 2 sacos de abacate. Né? Não, né? Que ele tem um pé de abacate na casa dele, ele trouxe para distribuir para a gente aqui, entendeu? E aí? E nós estávamos em poucos aqui na regional, e eu precisei sair mais cedo, e a hora que eu voltei, rapaz, só tinha 3 abacates. Pegaram tudo, entendeu? Aí eu fiquei só com 3 bichadas ainda, coitado. Aí você reclamou, agora o pessoal está em cima de você. Não, agora até abacate eu ganhei de presente ontem aqui. Eu vi. Aí sim. O Emerson fez aniversário. Parabéns, Emerson. Foi ontem que você fez ou antes de ontem? Foi ontem. Foi ontem. Parabéns, Emerson. Obrigado. Vida longa. Obrigado. Damos essa. Então, dia 25. Tá. 25 horas ele fez. Oi, não. Não, dia 25 de maio. Não, eu tô falando. Ela quer saber a sua idade, não, Emerson. ele fez 25, tá bom. 31. 31? 31 em cada pé, né? 31 em cada membro. Alguém tem mais algum informe para a reunião? Vale o caso para sempre. A nossa próxima reunião vai ser quando, gente? Você pegou o nome de todo mundo que está online? Oi? Gente, vai falando aí, todo mundo tá. O Joaquim, pega aí, depois. Lista de presentes. Olha, a nossa próxima reunião, então, vai ser em junho, dia 21 de junho, perfeito? Nossa, véspera da viagem. Um dia antes da Hortitec, de 22. Um dia antes a gente vai se ver. Hortitec, portanto, é quinta-feira, está confirmado, porque a nossa reunião é toda quarta. Maravilha. É uma pena, Daniel. De novo, você não vai poder comer o seu bolo favorito. Ele falou que é o bolo favorito dele, cenoura com pingos de chocolate. Aí sim. Então, online aí. Daniel. Joaquim. O Emerson está online, o Daniel, Márcia Valéria, convidada, a Jandira. Joaquim está online também, ele não pode ir aí comer, não, hein? Joaquim, em vez de estar presencialmente, ele está... Não. Márcia Valéria até abriu um vídeo dela. Online é online. Atendimento aqui, estou atendendo o contribuinte. Online é online, Joaquim. Você não pode atravessar o corredor e ir lá comer, não. Se comer o bolo, ele vem, viu, Daniel? Não pode. Dá para ver se tem mais alguém online? Eu sou diabético, Daniel.
Ah, beleza. Não posso comer bolo. Márcia Valéria, Joaquim, Jandira. Eu vou só ir assinar a presença, tá? Joaquim, então, terminou? Então, Olha que você está perdendo. Esse Piraci está terrível, gente. Olha aqui, Daniel. Meu Deus do céu. Alguém já comeu uma fatia? Já foi um pedaço. Ó. Meu Deus, isso é uma delícia, mano. Estão ostentando, né? Ostentando esse bolo. É um esforço que eu faço para vocês virem de forma presencial na reunião. Tá vendo? Mas, por enquanto, está em vão esse esforço. Só vira mesmo. Então, mais nada? Você é a presidente. Então, gente, muito obrigada a todos que estão aí presentes na nossa reunião. Que nós possamos, se Deus quiser, estar juntos em breve. Acho. E você, Jandira, preciso falar com você. A fatia é tão grande, você sumiu. Obrigado, boa tarde. Obrigado, até mais. Tchau. Valeu, obrigadão. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.